Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is para vocês que nos escutam pelo rádio também. Aqui Felipe Moura Brasil de volta hoje com Augusto Nunes, sempre com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo. Também José Maria Trindade diretamente de Brasília. E agora a gente recebe um convidado ilustre, uma participação especial. Hoje teremos duas entrevistas aqui no estúdio da Jovem Pan em São Paulo com dois deputados de partidos diferentes. O pessoal já estava brincando aqui, eu dei duro, hein? Zé Maria Trindade. Eu deduro que o pessoal estava brincando aqui, já tem mais deputado participando de Os Pingos nos Is do que na Câmara lá em Brasília, hein? O pessoal tá fazendo piada aqui, porque a gente sempre questiona esse negócio de muitas vezes os deputados não aparecerem por lá. Mas esse deputado aqui aparece muitas vezes por lá, deputado Paulo Ganimi do Partido Novo. Boa noite, seja bem-vindo aqui aos Pingos nos Is, Paulo. Boa noite, Felipe, boa noite, Augusto, boa noite, José Maria. Prazer estar aqui com vocês. Acho que é a terceira ou quarta vez aqui na Jovem Pan, mas a primeira nos Pingos nos Is aqui no estúdio, né? Eu já participei pela internet. Por Skype, né? Faz um tempo. Isso aí, mas sempre no bom estar momento aqui que com estava em vocês. tramitação alguma pauta importante, da qual não me lembro agora, são tantas agora nesse país. E uma das pautas que estão aí, deputado, para esse ano, é justamente sobre as privatizações. A gente estava falando aqui de reforma administrativa, estava falando de estabilidade, do funcionalismo público, de ajeitar aí o funcionamento do Estado brasileiro. E a privatização é importante para reduzir o tamanho do Estado. Qual é o posicionamento seu, do Partido Novo, e quais são os exemplos aí que estarão na pauta nesse ano, os obstáculos a respeito deles? Faz um resumo para a gente dessa pauta. Bom, talvez esse seja um dos temas que o Novo tem uma posição mais firme, mais clara, né? O Novo é a favor de privatizar todas as empresas públicas, não só federais, como estaduais e até municipais. A gente sempre se posicionou nisso. A gente acha que não é papel do Estado, papel do governo administrar a empresa, né? Claro que a priorização tem que ser de acordo com o interesse, né, para a população, né? E a gente tem aí, claro, os Correios como uma das empresas públicas que tem a maior taxa de rejeição, desaprovação, mas não deve ser a primeira a ser privatizada. Eu acho que na lista do governo, das grandes empresas mais conhecidas, a primeira vai ser agora a Eletrobras. O governo anunciou recentemente uma lista de privatização, né? O secretário especial, Salim Matar, anunciou isso, e a gente tem a Eletrobras que já está na casa. Então a gente tem a expectativa que essa seja a primeira grande privatização. A gente espera que, assim que possível, o presidente Rodrigo Maia ele abra a comissão para tratar desse tema. A gente quer que isso avance rápido. Se dependesse de você, deputado, o que não seria privatizado? Acho que nada, em termos de, nada, né? Em termos de empresa pública, nada. A gente pode discutir depois até onde deve ir o papel do Estado em algumas outras áreas. Por exemplo, o Novo acredita que o papel do Estado ele tem que ser focalizado e priorizado principalmente o quê? Saúde, segurança e educação. Mas até mesmo na saúde e na educação, não necessariamente o Estado tem que exercer a operacionalização do serviço. Ele por tem que meio de agências. Pode ser agência, pode ser inclusive OS, pode ser alguns modelos que já até funcionam no Brasil, e que o Estado ele é garantidor, mas não necessariamente ele é o executor do serviço. Já na segurança, é claro que aí eu acho que é onde é difícil você terceirizar. Mas mesmo assim, a gente tem um caso que é possível a participação da iniciativa privada, que são os presídios. A gente tem esses modelos muito bem presentes fora do Brasil, e tem um modelo que é híbrido no Brasil, que eu acho, se eu não me engano, é no sul de Santa Catarina, se eu não me engano, que funciona muito bem. Mas fora a segurança, né, não estou falando que não seja o papel do Estado garantir saúde e educação. Isso a gente acredita também. Como também é papel do Estado garantir a infraestrutura. Agora, não precisa ser o Estado realizando nem tampouco a obra, nem tampouco a prestação de serviço, por exemplo, de rodovias, de ferrovias, aeroportos e tudo mais. A gente tem muita oportunidade de privatização que tem dois papéis. Um é tirar do Estado a responsabilidade por algo que ele não é o mais competente para exercer. Segundo, ele geralmente dá prejuízo. E terceiro, a gente consegue entrar dinheiro no caixa do Estado, que está quebrado, para a gente poder fazer aquilo que é o papel do Estado. Só complementando aqui, antes de passar a palavra para o Zé Maria Trindade, o senhor deputado e os senhores do Partido Novo se consideram ainda bastante alinhados com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nessa questão de redução do tamanho do Estado e de privatização, e talvez até mais alinhado, como alguns diziam, até durante a campanha eleitoral, do que o próprio presidente Jair Bolsonaro, porque houve muita discussão nesse sentido em 2018.
porque o Jair Bolsonaro, atual presidente, como deputado federal, tinha várias restrições à privatização, principalmente das estatais consideradas estratégicas, e vários outros políticos de outros campos até também tinham restrições à privatização dessas estatais. Vocês do Partido Novo aparentemente não tem, e o Paulo Guedes aparentemente não tem. Ele ali trabalha dentro de todo um esquema de poder em que ele tem que ir respeitando e tal para colocar a sua agenda em prática, para ser implementada. Então, hoje, passado aí um ano de governo, qual é a sua avaliação dessa sintonia de vocês do Partido Novo e sua em particular com o Paulo Guedes, e qual o senhor tem achado que é o posicionamento do Jair Bolsonaro? O que ele vai apoiar de fato nessa questão da privatização? Porque até em 2018 perguntavam para o Jair Bolsonaro, mas qual é a palavra que vai valer? É a sua ou é a do Paulo Guedes? Porque o senhor faz restrições à privatização da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, às vezes hesitou em relação aos Correios, agora já está mais inclinado a fazer, e o Paulo Guedes não tinha nenhuma restrição basicamente. Então como é que o senhor analisa hoje isso tudo? Bom, eu diria, até alguém me perguntou recentemente, o Novo é muito alinhado com o governo, talvez até mais alinhado do que o PSL, como você falou, Felipe. Mas, na verdade, eu acho que é o governo que é alinhado com o Novo, nesse sentido das pautas econômicas. Porque o que o governo tem feito nas pautas econômicas, na sua grande maioria, é o que o Novo defende desde que o Novo existe, né? Que é antes do posicionamento mais liberal do presidente Jair Bolsonaro. Porque é muita visão do Paulo Guedes, que é alguém que tem uma visão econômica, liberal, muito parecida com os princípios do Novo. Com relação às estatais em que o presidente Jair Bolsonaro, não entende que deve ser privatizado, o que eu acho? Eu acho que a gente não vai ter talvez esse conflito, pelo menos nesses 4 anos de mandato, do primeiro mandato do presidente, porque é tanta estatal para ser privatizada, e a gente viu já até dentro da lista das estatais, o calendário ele é complexo, não só pela questão política que você mencionou, mas também porque a lei exige toda uma burocracia para que chegue até o Congresso, que na verdade muita gente falou, até muita gente criticou, eu vi gente colocando, quando eu postei alguma coisa sobre os Correios, você não está exigindo pressa do Rodrigo Maia. Mas não é o Congresso que está restringindo hoje a privatização dos Correios. Da Eletrobras, sim, está agora na mão da Câmara dos Deputados. Então, e também é um exemplo de processo demorado. Demorado, mas até chegar no Congresso, tem todo um processo que demora entre, se eu não me engano, 9 meses e 11 meses, até 1 ano e meio, dependendo da estatal. Até o próprio Salim Matar apresentou isso para a gente, que é a lei atual, que deveria ser revista. A gente acha que deveria diminuir essa burocracia. PPI, BNDES, tem todo um fluxo dentro ainda do Executivo ou de banco, né, como o BNDES, até chegar no Congresso. Aí depois ainda vem a complexidade política que vai ter. E é lógico que tem empresas estatais que têm uma maior sensibilidade política, seja por pressão dos sindicatos, das classes e tudo mais, seja por interesse político de muito deputado e outros atores políticos que usam essas estatais como lugar de poder. No eventual governo do Partido Novo, o Paulo Guedes poderia ser o ministro da Economia? Eu acredito que sim, acho que sim. Ele tem muito alinhamento com o Novo, né? Então acho que o posicionamento dele atual como ministro da Economia, eu não teria nenhuma ou muito pouca restrição ou desalinhamento com o que o Novo acredita. A operacionalização, o momento, o time, a gente poderia até discutir, mas é difícil hoje saber. A essência é muito, muito parecida. José Maria Trindade de Brasília tem uma pergunta para o senhor deputado Paulo Ganimi, do Partido Novo, eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Diga, Zé Maria. Líder, né? O senhor é líder do Partido Novo, né, deputado? Isso mesmo. Agora, desde essa semana, minha primeira semana aí que eu substituí o Marcel como líder. Pois é. Deputado, a gente falou agora há pouco aqui dessa frase do ministro Paulo Guedes, de que o servidor público é um parasita do Estado. Ele não explicou bem quem são essas pessoas ou quem são essas categorias. O senhor sabe muito bem como funciona aqui em Brasília, o Congresso Nacional, o Judiciário tem altos salários, são salários muito altos e que aumentam, os salários são reajustados sem a necessidade de uma nova lei e até promoções por tempo de serviço, a coisa precisa mesmo ser reformada, né? Mas acontece o seguinte, além da resistência natural, e eles têm direito de resistir, né?
tem ali no Congresso Nacional setores que não deixam aprovar a reforma da Previdência. O senhor vê possibilidade, primeiro, o que o senhor achou da declaração dele? Segundo, o senhor vê possibilidade de mudança nessa situação? Olha, parasita eu acho que é um termo muito forte. Minha mãe foi professora pública municipal, meu pai foi professor da UF no Rio, e nenhum dos dois eram parasitas, né? Minha mãe é hoje aposentada, meu pai já faleceu, e a gente até lá na Câmara mesmo, a gente trabalha com muitos servidores públicos, inclusive na liderança do Novo, em outras áreas que são excelentes profissionais. Agora, é claro que a gente tem também servidores que estão ali querendo se aproveitar do serviço público, não para prestar serviço público, para ser servidor, mas sim para se beneficiar, como tem político também. Então não dá para a gente generalizar, dizer que o servidor é parasita. Que tem alguns parasitas? Acho que sim, como tem tudo na sociedade. Agora, generalizar é um pouco forte. Tem bastante, né? Tem bastante. Tem bastante uma incidência mas é possível alta, para dizer assim. Mas está certo. O que eu acho que é o pior é quem vai para lá para ser isso. Né? Quem faz um concurso público simplesmente para se beneficiar da estabilidade. Inclusive, é uma pauta que eu acho que é importante, que está na reforma administrativa. Eles até estão sendo bastante... A gente ainda não recebeu o texto final, mas teve uma apresentação para os líderes feito pelo Ministério da Economia no ano passado, que ainda era um esboço, vieram também no Novo para apresentar. O conceito eles mudam muito mais para os novos servidores do que para os servidores atuais. Então a reforma administrativa ela é até bem branda para os servidores atuais. Tem algumas mudanças, mas poderia ser até mais radical, mais duro. Porque, por mais que... O Zé Maria falou bem, é direito deles brigar por uma não mudança na lei atual. É direito. Agora, eu prefiro pensar no direito da maioria da população que não é servidor público. E a maioria da população hoje paga, sim, muito caro por um serviço público ineficiente. Tem distorções que eu acho que a gente até deveria resolver. Eu acho que tem serviços, tem salários no funcionalismo público que são baixos, que inclusive você não deixa a gente atrair os melhores da área, porque a gente paga mal para algumas áreas de especialistas, até de gestores de grande escalão. Hoje, por exemplo, a gente tem prefeito de cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro. É claro que a gente sabe que muitas dessas pessoas não precisam do salário. Mas se você pensar quanto ele administra, qual o budget que ele administra, orçamento que ele administra normalmente, em comparação com que uma empresa, por exemplo, você não atrai o melhor para a política ou para a administração pública. Enquanto que tem salários também que são altíssimos. E aí a gente pode discutir, é lógico, que o Brasil hoje passa por uma crise, né, e a gente ainda tem um nível de pobreza muito alto que não dá para a gente pagar também salários muito altos. Mas eu acho que a gente conseguiria ter muito mais eficiência revendo esses salários, diminuindo os salários na média, botando para baixo muitos salários que são absurdamente elevados, principalmente tirando também os puxadinhos. Esses talvez sejam até mais maléficos do que o próprio salário, porque a gente não vê, a gente não enxerga, ele não está ligado à eficiência. Esse é outro problema também do funcionalismo público. A gente não beneficia o servidor público que é eficiente. O servidor público, inclusive, por exemplo, lá na Câmara, a gente tem ótimos consultores que trabalham muito bem, ganham muito, para mim é exagerado o salário deles. Os caras começam ganhando 15 mil reais, rapidamente chegam a cerca de 30 mil reais, que é o teto do funcionalismo público. Todos eles chegam. Se fosse o melhor, se fosse o cara que é referência naquele assunto, não seria talvez um salário absurdo. Mas todos chegarem, faz sentido. E o salário inicial, ele é tão alto assim, porque um recém-formado que estuda, faz concurso público, ele ganharia isso na iniciativa privada? Jamais. Então, eu acho que é muito mais uma revisão do que, às vezes, a gente criticar salários altos. Porque eu acho que um juiz, deveria ganhar bem. Se a gente quer as melhores profissionais do direito exercendo esse cargo, eles deveriam ganhar salários bons. Senão a gente não vai atrair os melhores profissionais de direito. É claro que a gente poderia rever também o modelo, trazer pessoas já em final de carreira, mais experientes, mas não é o modelo do brasileiro. E a gente acaba atraindo não necessariamente os melhores, porque a gente não tem meritocracia no serviço público, não pune aquele que não trabalha, aí acaba que fica generalizando, como o próprio ministro fez, como várias pessoas fazem, dizendo que todos os servidores públicos são parasitas, porque os que são bons são penalizados por aqueles que são ruins. Deputado, mudando um pouco aqui de assunto, esse ano 2020, ano de eleições municipais, vamos tratar
disso mais especificamente também, mas queria lembrar que, assim como as privatizações são uma bandeira do Partido Novo, também não usar dinheiro de fundo partidário, de fundo eleitoral, e recentemente houve toda uma discussão sobre o fundo eleitoral. Primeiro queriam aprovar lá mais de 3,5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, houve várias discussões, o governo acabou mandando uma proposta de 2 bilhões de reais de fundo eleitoral, e o presidente acabou sancionando esse fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. O que o senhor achou dessa proposta e da alegação também de que haveria risco de impeachment se o presidente não sancionasse? Bom, a gente trabalhou desde o início, desde que estava o 3,8 bi, que era o número provável a ser aprovado, para que fosse muito menor que isso. O Novo é contra o fundo, acho que não deveria existir. A gente acha que deveria ser zero, mas a lei hoje ela impõe um valor mínimo. Porém, como a lei está hoje, a gente entende que poderia ser menos do que os 2 bilhões. Inclusive, a gente discorda do posicionamento do presidente que ele poderia sofrer impeachment caso ele não sancionasse. Uma coisa seria se ele não sancionasse e não propusesse algo, porque zero realmente não poderia ficar. Mas ele poderia fazer o veto e propor automaticamente um PLN colocando um valor diferente, que seria o valor mínimo, esse sim. E aí há divergências de qual seria o valor mínimo. Tem gente que entende que teria que ser 1,3, 1,7, cerca de 900 milhões. Esse valor mínimo havia discussão. Mas que ele poderia ser menos de 2 bilhões, poderia. Caberia ao presidente vetar e propor. Agora, politicamente, faz sentido que ele, que mandou esse valor para a Câmara, aprove o mesmo valor que ele enviou e que ele não queira aprovar um valor menor. Mas usar a questão do impeachment como argumento, isso realmente não faz sentido. Isso foi mostrado por várias pessoas que mostraram. Porque uma coisa é ele desrespeitar a lei. Só para explicar, houve um aumento em relação ao ano anterior no fundo eleitoral. Diga. Uma coisa é ele desrespeitar a lei. Uma coisa é uma lei que ainda não está aprovada, ele mudar a lei e colocar a lei, porque o orçamento é uma lei, né, para deixar claro para as pessoas, é uma lei orçamentária. Então, enquanto a lei não for sancionada pelo presidente, ela não está em vigor. A lei que ele teria que respeitar dizia que tem que ter algum valor para o fundo eleitoral. Isso realmente ele teria que respeitar. Mas o valor mínimo não é 2 bilhões. O valor mínimo, como eu falei, poderia ser alguma coisa entre 700 milhões e 1,7 bilhão, mas não eram 2 bilhões. Então, enquanto a lei não fosse sancionada, ele poderia botar qualquer valor ali dentro daquele valor que é o valor mínimo. Então, ele não sofreria impeachment por conta disso. Agora, politicamente, a gente já fica feliz que não tenha sido 3,8 bi, que era o provável. E o Novo fez uma pressão muito grande desde a Comissão Mista de Orçamento, quando a gente tentou derrubar esse valor, a gente fez emenda, tentou derrubar, e depois, quando foi para o plenário, mais uma vez. Mas, felizmente, não aumentou tanto. Mas a gente queria que fosse ainda menor, e se fosse possível, zero, que é o que o Novo defende. Né? Se ele vetasse, é lógico, o veto poderia ser derrubado também pelo Congresso Nacional. Poderia. Augusto. Queria saber o seguinte, são pertinentes, aí faz sentido esses argumentos de que não há interessados numa empresa como a dos Correios? Eu acho que tem. Eu acho que tem, sim. Não estou analisando, não estou hoje conversando com os atores dessa área, mas eu acredito que tenha sim. E mesmo que não tenha, uma coisa que a gente também está discutindo, uma coisa é você privatizar os Correios, outra coisa é acabar com o monopólio. Então você poderia também acabar, e na verdade deveria acabar com o monopólio, e com certeza teria empresa entrando no Brasil. E aí muita gente discute uma coisa que é interessante. Mas já não tem monopólio para entrega de encomenda, já não tem monopólio para isso, já não tem monopólio para aquilo. Mas para isso tudo, você não tem capilaridade. O que cria capilaridade é a atividade que os Correios fazem de entrega de correspondência, entrega de conta. Não, e até recorrendo a um exemplo que você deu, há pouco tempo, já existiam cadeias aí fazendo isso, já existia esse bom exemplo no sistema penitenciário americano, mas diziam que cadeia dá prejuízo. Não. Senão a iniciativa privada não cuidaria disso. E não teria interesse, né? Claro. E tem modelos de cadeia privado e não é nada que fira os direitos dos presos, nada disso, que o cara pode trabalhar. Isso aí. Inclusive dando dinheiro para ele, gerando dinheiro para a família.
e para o Estado, até para pagar um pouco as custas do preso. Muito bem, Zé Maria Trindade está com uma intermitência. Já está na hora do intervalo comercial ou dá para seguir aqui ainda? Já está na hora do intervalo, meu caro Robson. Então vamos a ele. Pode rodar o break. E aqui dentro do intervalo comercial dos Pingos do Rio, vamos continuar então conversando com o deputado Paulo Ganimi aqui dentro do intervalo. Vamos conversar aqui sobre um assunto mais interno, enquanto a gente não está com o público inteiro do programa. Como é que está se organizando o Partido Novo aí para as eleições municipais de 2020? Bom, o Novo ele criou processo seletivo para a escolha dos prefeitos e dos vereadores. Ele criou uma regra, até antes do processo começar, definindo quais seriam os critérios para uma cidade poder ter candidato. E foi uma regra até bastante restritiva, que gerou polêmica, alguns filiados se incomodaram, porque ela colocava priorização em cidades com mais de 300 mil habitantes, tinha algumas regrinhas, que eu não sei o detalhe agora, para dizer. E aí, algumas cidades ficaram já de fora no primeiro momento, porque elas não se enquadravam nas regras. Uma delas, por exemplo, era ter o mínimo de 150 filiados. Uma vez que isso foi cumprido, eles puderam colocar prefeitos para... candidatos ou participantes do processo seletivo para a prefeitura. E ali, alguns foram reprovados. E muitas cidades estão sem. Então a gente vai ter pouca cidade, acho que são cerca de 40, mas o Novo acho que vai crescer bem, porque a gente tem hoje 4 vereadores. E a gente tem a expectativa que no próximo ano tenha vereador em várias cidades do Brasil e prefeitos também. 40 cidades são as cidades para as quais o Partido Novo vai ter candidato a prefeito. A prefeito e vereador. Algumas, poucas, só vão ter candidatos para vereador. Então, cidades que têm mais de 300 mil habitantes, que não tem um prefeito, mas conseguiu cumprir aquelas metas, vai poder ter um candidato a vereador, uma por estado só, que não tenha prefeito. Então, eu não sei aqui o número preciso, mas vão ser mais ou menos umas 40, 50 cidades, se somar as que não têm prefeito, mas terá candidatura para vereador. Mas tem uma lógica, assim, são mais cidades do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo... Não, pelo contrário. É espalhado. O objetivo é até a gente chegar no Nordeste. A gente não conseguiu eleger ninguém Norte e Nordeste no último ano. É difícil ainda o Novo chegar lá, mas a gente está crescendo bastante e a gente espera que consiga eleger gente também no Norte e no Nordeste. Então não teve isso como critério. Pelo contrário, o critério ele foi muito mais objetivo mesmo. A cidade tinha que cumprir alguns requisitos. Mas por quê? Não é gincana, não é nada disso. Era simplesmente, o Novo quer evitar que o partido tenha dono, quer evitar que o partido fuja dos seus valores. Você vê que a bancada do Novo ela é muito alinhada, muito unida. E você olha o Novo nas bancadas estaduais e também na Câmara dos Vereadores, os valores são muito claros. A gente sabe como é que o Novo vota sempre. E se você cresce muito, sem ter o valor sólido, sem ter um número de filiados mínimo, que garanta que aquele partido não vai ser dominado por um agente político, a gente perderia a essência do Novo, esses valores do Novo, e colocaria em risco a reputação e a imagem do Novo. Então essa foi a estratégia, e uma estratégia também pensando no que o Novo ainda tem como prioridade, que é o Congresso Nacional. A gente acha que a gente vai melhorar muito mais o Brasil elegendo mais deputados e até senadores em 2022. Maravilha, já vamos voltar então com a transmissão geral para quem nos escuta pelo rádio. Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, que hoje recebe o deputado federal pelo Partido Novo, ele que é do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi, e José Maria Trindade, de Brasília. Tem uma pergunta para o senhor, ele já está na linha, o Zé Maria, que estava caindo ali, estou vendo o Zé Maria, mas ele não estava conseguindo falar. Diga aí, Zé Maria. Pois é. Olha, Felipe, a gente foi surpreendido aqui com esse resultado. A Wilson Santiago, o Congresso blindou o Wilson Santiago contra uma decisão do ministro Celso de Mello de suspensão do mandato, porque entendeu o ministro que ele estava atrapalhando, poderia atrapalhar as investigações. Eu sei que o Novo foi contra, mas foi uma articulação pesada demais, né, deputado? Eu raramente vejo uma articulação tão forte assim. O Novo, ele votou pela manutenção do afastamento. A gente entende que tinha prova muito robusta e o caso era muito claro que uma coisa é você estar cometendo algum crime que não tem a ver com o mandato. Você poderia até discutir se a pessoa deveria ser afastada ou não. Moralmente, para mim, deveria, porque não faz sentido uma pessoa que cometeu um crime ser um representante do povo brasileiro no Congresso Nacional. Mas ali ainda é a discussão. Agora, no caso dele, era mais grave, porque além dele ser suspeito e ter grandes indícios e provas de estar cometendo um crime,
Além disso, ele estava cometendo um crime usando o mandato dele. Por isso, a motivação do afastamento. Porque enquanto ele estava ali, ele estaria se prejudicando não só o andamento das investigações e do processo, como também poderia continuar cometendo os mesmos crimes que ele supostamente comete. Então a gente votou pela manutenção do afastamento. Uma crítica que muitos deputados que vieram conversar com a gente, tentaram mudar o nosso posicionamento, era que isso era uma intervenção muito forte de um poder sobre o outro. Só que faria sentido isso caso o STF tivesse decidido pelo afastamento e não tivesse enviado para a Câmara a decisão de manter ou não o afastamento. A partir do momento em que o STF mandou para a Câmara, a decisão final era nossa. Então, o meu posicionamento era o seguinte: eu não estava votando ali qual é o procedimento correto, se deve ser o STF ou não. Eu estava votando o caso específico desse deputado e eu, votando aquilo ali, eu achava que deveria manter o afastamento. Então, a gente não estava discutindo rito processual, Constituição e tudo isso. A gente estava discutindo o caso específico. Se fosse uma discussão sobre, a partir de agora o STF pode afastar sem o envolvimento da Câmara, essa discussão até seria mais dura, porque realmente, no caso atual, a gente entenderia que faria sentido ele ser afastado. Mas imagina num momento de uma crise política muito grande, em que um ministro poderia, inclusive, perseguir um deputado. Mas não é o caso nesse caso específico. Então, para mim, faria sentido manter o afastamento. Outro ponto também, a gente poderia discutir também se deveria ir para o plenário ou não. Muitos deputados argumentaram que deveria ir para o Conselho de Ética. Concordo que deveria ir, até para ele ter o direito de se defender. Mas não foi a decisão do presidente da Câmara. Ele seguiu a orientação do ministro Celso de Mello, mandou para o plenário, e eu, mais uma vez, entendo que, já que me deram a responsabilidade de escolher se ele deveria manter afastado ou não, o meu voto era esse. E eu acho que ele deveria se manter afastado. Então não tem que discutir ali se o procedimento é correto, se não é, se é intervenção do STF ou se não é. Não. A gente está escolhendo voltar uma pessoa ou não para o seu mandato. Era essa a discussão. Então foi realmente muita discussão. Foi até mais de bastidores do que ali no plenário. No plenário você via muito essa argumentação. Olha, o próximo pode ser você. Isso a gente ouviu muito. O próximo pode ser você. Então, eu acho que a gente conseguiu com isso, infelizmente... Pois é. É o seguinte, eu fiz um comentário aqui, 12 processos estão abertos no Conselho de Ética da Câmara. E os 12 são de coisas assim, um deputado falou mal do outro nas redes sociais, aquela disputa do PSL, o deputado Eduardo Bolsonaro com aquela história de falar em AI-5, nenhum processo no Conselho de Ética com relação a crimes como esses aí praticados por parlamentares, do Wilson Santiago. São 50 dos 513 deputados, são 50 que estão com processos abertos, 10 são réus. Assim, há um descasamento ali do Conselho de Ética com a real atividade que deveria ter esse conselho, né? Concordo, eu concordo contigo, mas esse caso específico, ele vai para o Conselho de Ética. A gente tem o entendimento que a mesa diretora vai enviar para o Conselho de Ética. Foi a nossa interpretação do que aconteceu na quarta-feira, inclusive baseada no relatório do relator, do Marcelo Ramos, sugerindo o envio para o Conselho de Ética. Caso a mesa não envie, automaticamente a gente vai entrar com representação para que o Wilson Santiago vá para o Conselho de Ética. Só para deixar claro, o próximo pode ser você, é algo que o senhor ouviu ali no Congresso Nacional a respeito desse caso? Exatamente, Felipe. Vários deputados que estavam argumentando pela manutenção do mandato do Wilson Santiago diziam isso. Olha, cuidado, o próximo pode ser você. Não era uma ameaça dele para mim, no sentido de que ele iria fazer com que eu fosse o próximo. Era uma ameaça dizendo que em algum outro momento na história, um ministro da STF poderia me mandar também ser afastado. Era nesse sentido o tom, não era um tom de ameaça dizendo que... Era um tom de defesa corporativista da categoria. Exatamente. E a gente queria entrar no assunto das terras indígenas também, que tem sido uma polêmica constante, demarcação de terras indígenas, agora abertura de terras indígenas para mineração, e eu tenho visto que o senhor tem sido atuante nessa polêmica também. Então, qual é a sua visão aqui para o público da Jovem Pan? Olha, Felipe, na verdade eu não tenho sido atuante. Eu dei a minha opinião ontem, até passou no Jornal Nacional,
porque me pediram opinião. Não é um tema que eu domine tanto. E que já virou atuante. Já virei atuante, exatamente. A opinião já repercutiu. Repercutiu bastante. Eu entendo o seguinte, o projeto chegou ontem na casa, ele foi anunciado na quarta-feira pelo presidente, mas chegou na Câmara ontem. A gente leu o projeto, analisou, ele vai no sentido correto. Por quê? Hoje, Projeto de quem, perdão? Só para o localizar. projeto, ele é do Executivo, tá? Ele não é um projeto de lei do Legislativo, ele vem do Executivo e chega na casa, na Câmara. E todo projeto que vem do Executivo chega na Câmara. E o pessoal pediu a opinião nossa, porque sabia que a gente tinha um posicionamento mais liberal. E esse projeto, ele é liberal, porque ele dá liberdade para a população indígena. Ele, inclusive, cria dignidade, porque hoje a população indígena tem um território vasto, que pode ser usado para mineração, sim, para a questão elétrica, para agricultura também, para pecuária, para pesca, para tudo isso. E hoje eles não podem. Eles só podem fazer isso para subsistência. Tem lá na lei que eles podem usar o excedente para comercialização e tudo mais, mas gera vários embrólios jurídicos, eles não têm segurança jurídica para isso. Então, a gente está pensando na defesa do povo indígena também. E pensar o seguinte, olha, aquelas terras ali são pouco ocupadas, tem muito índio, né? A gente até não conseguiu ainda os números para dizer qual é a proporção disso, mas que recebem Bolsa Família. Por que a gente não pode dar dignidade? Tem índio hoje que anda de Hilux, usando a terra para atividade comercial ilegal, fazendo isso à margem da lei. Tem garimpo em terra indígena, e lembrando que quando você coloca uma atividade legal ali dentro, você ocupa aquilo ali, impedindo ou pelo menos inibindo a ocupação de uma atividade ilegal. Então é uma forma também de preservar o meio ambiente, preservar inclusive a população indígena. Então a gente acha que isso é bom. Agora, tem pontos a discutir? Tem. Por exemplo, o percentual que a população indígena vai receber pela atividade. Está correto? É muito? É pouco? Na parte de mineração, seria 50% do que o governo federal receberia em outras áreas, né? É muito? É pouco? Não sabemos. Tem um outro ponto também, que a população indígena é isolada, que não tem contato com o resto da população. Essa, eu acho que deveria ser tratada de forma diferente. Porque se você colocar alguma coisa ali dentro, você está acabando com aquela população. Mas é uma discussão importante também. E por último, a questão da participação da população indígena na decisão. Porque só uma coisa que é importante lembrar, tem uma parte das atividades econômicas que esse projeto trata, que é para uso do índio, da população indígena. A parte que é mais intensiva em capital, né, hidrelétrica, mineração, tudo isso, ela seria privatizando, terceirizando isso, né? Através de concessão pública. Nessa, o índio vai opinar. E para todas essas, tem que passar pelo Congresso Nacional de novo. A gente não está legalizando e liberando para qualquer terra indígena agora poder ter mineração. Não. A gente está dizendo que a partir de agora, caso a caso, vai ter um projeto de lei que vai chegar no Congresso, a população indígena vai ser ouvida. Agora tem uma ressalva. A população indígena, como está no projeto, ela não tem direito a veto. Isso acho que caberia discussão, de saber se a gente não deveria... Olha, a população indígena aqui nessa área não quer que tenha mineração. Talvez respeitar esse ponto. Tem outras visões mais liberais ainda que discordam se a gente deveria dar essas terras para a população indígena. Mas não é nem o que a gente está discutindo nesse projeto e nem eu tenho uma posição ainda muito clara sobre isso. Acho que faz sentido manter algum título de propriedade para os índios, manter isso tudo. E a discussão não é essa. A discussão aqui é, dentro da terra que é do índio, ele poder aproveitar da atividade econômica ali. Certo, deputado. Só encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, a última pergunta que interessa muito ao público do Rio de Janeiro, lá da minha cidade, do meu estado, nosso segundo maior público na internet, inclusive, que é a questão da SEDAI, da Companhia Estadual de Águas e Esgoto. Qual é a sua medida a respeito dessa polêmica que está lá bastante forte? Bom ponto. Felipe, esse é um tema que está incomodando a gente, tanto como político, como agente público, como cidadão. Quando começou a crise, eu estava fora do Rio. Eu fui para o Rio, senti o gosto, achei até que as pessoas estavam exagerando, mas não estavam. O gosto é muito ruim, o cheiro é muito ruim, e fora que pode causar doenças, pode causar vários problemas de saúde para as pessoas. E a gente não conseguia enxergar como eu, como deputado federal, poderia agir. Os nossos deputados estaduais, até do Novo, estavam agindo, fiscalizando, fazendo bastante intervenção. E a gente encontrou um meio, através do Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro,
que prevê a privatização da SEDAI como forma de pagamento, e o plano não está sendo cumprido. Inclusive, a SEDAI está se desvalorizando com essa crise toda. Então, um ativo que é do Estado, que é garantia para o plano de recuperação fiscal para o governo federal, a gente fez uma indicação ao ministro Paulo Guedes, ao Ministério da Economia, sugerindo que ele exerça o poder que ele tem devido ao plano de recuperação fiscal, faça uma intervenção e privatize a SEDAI. Eu já sou a favor da privatização de qualquer forma, mas já que o governo estadual não está realizando a privatização, não está indo em frente com o programa de privatização, que ele inclusive tinha se comprometido, que o governo federal faça o seu direito, cumpra o seu direito e faça isso para preservar a saúde da população fluminense, do Rio de Janeiro, para preservar também um ativo que é do Estado do Rio, mas que está também favorecendo a União. Deputado Paulo Ganimi, deputado federal pelo Partido Novo, lá do meu Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, Felipe. Sempre um prazer. Sempre que quiserem contar comigo, estarei aqui com vocês. Obrigado. Um abraço para todo mundo que está assistindo.